que é atriz de filmes pornográficos. Tem 19 anos, portanto é uma rapariga, ainda muito nova, e tu começaste nisto também, obviamente, muito nova, Érica. Sim, comecei com 18 anos. Como é que Há um ano? Há um ano. Há um ano, É uma exatamente. experiência muito recente. Sim, muito recente. Como é que tu chegas lá? Já vamos perceber melhor o teu percurso de rapariga, o teu percurso de vida, mas como é que tu entras na indústria dos filmes pornográficos? Eu terminei o 12º ano, os estudos, só que sempre tive curiosidade e sempre foi uma área que atraía-me, sempre gostei. Uma área, mas qual área? Os filmes. Os filmes. Mas o E- cinema ou o sexo? Um pouco de tudo. Como é que era realizado, como é que era feito. Então, a partir daí, depois eu vi um anúncio no jornal de uma empresa, uma produtora Hot Gold, que era a Hot Gold, e Tu já decidi... sabias imediatamente que seria para papéis em filmes pornográficos? Sim. Não foste ao engano, porque há quem vai, Não, é? não. Decidi ir ao site, inscrevi-me, passado uma hora telefonaram, marcaram o casting para o dia a seguir. No dia a seguir fui ao casting, onde tudo normal, falar, conversar, para saber o que é que eu gostava. Fizeram-te um teste de Sentia-me imagem bem. também, com certeza. Teste de imagem, ver se tu eras bonita, Sim. que isso interessa, e és, Sim, de sim. facto. E partir depois, daí- sem entrar em grandes detalhes, o casting implicava teres performances sexuais à frente de uma câmara, ou não? Não, eles queriam verificar a pessoa, se era da foto, eles queriam saber se a pessoa sentia-se mesmo bem, se ia fazer aquilo por gosto. E, Sentia à vontade? sim, sentia-se à vontade. E foi assim que entraste Normal. na indústria. Já lá vamos à tua profissão e ao teu dia-a-dia. Antes eu gostava de te conhecer melhor, gostávamos todos de te conhecer melhor. Como é que tu cresceste? Onde é que tu cresceste? Tu és de Lisboa, Sim, sou de Lisboa. és de Lisboa, uma infância normal, feliz? Normalíssima. Normalíssima, desde nova, normal. Na escola, uma aluna normal, só que sempre fui muito mais liberal. Levava as coisas com normalidade. Por exemplo, o sexo para mim nunca foi um tabu. Não tinha E porquê qualquer... que achas que nunca foi um tabu? Sempre foi falado em casa ou... Não, acho que em casa falava-se, mas não era... Era uma coisa normal, era uma família normal. Só que acho que vem mesmo da pessoa. Tu notavas que eras mais desinibida que as tuas amigas, que as raparigas te rodeavam? Um pouco mais. Por exemplo, nas aulas de educação sexual, muita gente sentia-se retraída Fazer a perguntas? fazer perguntas. E eu, se tivesse algum tipo de pergunta, alguma dúvida, não tinha qualquer tipo de problema. Oh, Érica, tu começas muito cedo com um interesse por filmes pornográficos. Começas relativamente cedo para o que é normal, parece-me. Não, Com que idade é que tu te lembras de ver o teu primeiro filme pornográfico? 15, 14. Acho que é a idade que toda a gente acaba por ver, todos os adolescentes, às escondidas ou não. E em que circunstância é que isso foi? Foi uma circunstância normal, com amigas? Como é que isso acontece? Normal, com amigas, tudo normal, não foi nada assim. Nada de estranho. E até essa altura tu já tinhas feito a tua iniciação sexual ou não? Ainda não. Ainda não. Mas tinhas muita curiosidade, é isso? Gostava de ver, achava interessante, curiosidade. Não sempre me fascinou-me. Mas tinhas interesse, vamos fazer as mesmas perguntas, tal e qual como elas são. Pela magia de perceber como é que aquilo se faz Sim. no cinema, mas também porque o sexo te atraía. Não era bem, um pouco também, mas era mais pelo como era feito. Uma certa curiosidade, algo que, como alguém tem uma paixão por moda, ou algo atraiu-me. Eu percebo esta pergunta da Rita, eu acho que faz sentido, porque é o seguinte, porque imagina que te davam a escolher entre uma carreira como atriz, enfim, eu uso aqui o termo normal, que não é muito simpático, um outro tipo de cinema, o normal, que não o filmes para adultos. Portanto, tu tinhas uma opção de fazer filmes sem ser para adultos e filmes pornográficos. Tu continuarias a escolher uma carreira em filmes pornográficos? Eu acho que não me importaria de fazer, porque posso abranger a área de filmes normais, mas continuaria também porque é uma coisa que eu gosto. Eu digo-me a 100%, porque é uma coisa que eu gosto, tanto que eu estou a dar a cara, não tenho qualquer problema. Claro Com que sim. certeza. Mas, ó Érica, tu gostas, é aí que nós queremos chegar. Eu vou até fazer aqui uma comparação que vai parecer a algumas pessoas estranha, mas assim todos vamos compreender. Eu e o Francisco temos muito prazer em fazer este programa. Ok? Compreendo. Para nós isto é um prazer muito grande mesmo. Não é um sacrifício, não é uma violação dos nossos princípios, é um prazer. Tu tens prazer a fazer o teu trabalho? Tenho prazer a fazer o meu trabalho, gosto daquilo que faço. Em todos os sentidos, entendes o que eu Em estou a todos os dizer? sentidos. Desde... Tu tens que entregar o teu corpo, tu tens que
Entregar o teu corpo. É Eu não sei se tu trabalho. entregas a tua alma. É o meu trabalho, é aquilo que eu gosto de fazer, de corpo e alma. Nunca te meteu impressão nenhuma, não só ter relações sexuais com pessoas enfim, que emocionalmente não te dizem nada e, para além disso, tê-las filmadas? Ter mais pessoas a olhar para ti e saber que mais gente vai a ver? Eu levo como uma profissão. Para mim, acima de tudo, tem que haver profissionalismo. E para mim isso está em primeiro lugar e não penso muito... Porque eu gosto daquilo que faço. Não, acho que não me sentisse bem, não fazia. Por isso não tenho qualquer tipo de problema. Tenho os meus filmes, não há qualquer problema. Até às vezes os fãs vêm falar comigo, me veem na rua. E acho que em Portugal as pessoas estão a reagir bastante bem até. Mas já percebemos que tu, pelos vistos, não tens preconceito nenhum sobre isto, obviamente, não é? Naturalmente. E na tua família? No início foi um choque, Tu disseste abertamente, Érica, conta-nos lá. a disse abertamente. Como é que é? Contei. Chegaste a casa e contaste que tinhas entrado na indústria do cinema? Contei. Foi um choque no início, mas hoje são as pessoas que mais me apoiam. É uma família normalíssima. O choque foi maior por parte de quem? Do teu pai, da tua mãe? Dos dois, foi dos dois. Mas hoje encaram também como uma profissão, até às vezes brincam comigo sobre isso e é uma coisa normal. Olha, Érica, tu também calculo que esta opção também se prenda com o facto de tu ganhares bastante bem com o que fazes. Ganha-se bem, mas não foi por aí, porque quando eu inscrevi-me não sabia valores. Foi mesmo por paixão, prazer daquilo, da profissão. Para mim é uma profissão e as pessoas têm que... Eu vejo este ponto de vista. É uma profissão, não uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Porque se a pessoa está a fazer porque não gosta... Mas tu tens muito, apesar de toda a tua experiência, ainda é muito recente, não é, Érica? Sim, Tens um ano disto. um ano. Só com experiências boas? Experiências boas. Mas que tens falado com outras atrizes que já têm mais anos de carreira do que tu? Também. E elas o que é que te dizem? Porque as atrizes têm mais carreira que eu, são de outros países. Porque em Portugal não há muitas atrizes de cinema Não. pornográfico. Todas começaram mais ou menos ao mesmo tempo. Por isso... Mas tem sido muito boa reação da parte das pessoas. Às vezes estou na rua, vêm-me dar os parabéns. Até as pessoas mais idosas é que vêm mais vezes ter comigo e dar-me os parabéns. Ah, é? As pessoas mais idosas. Homens, Olha, naturalmente. Não, e senhoras também. Isso é um mito. As mulheres também podem não assumir, mas também veem filmes para adultos. Tens namorado, Érica? Tem. Por acaso não está cá hoje, não? Tá. Mas não quer aparecer. Não. Mas nós já ouvimos e está ali sentado, tem muito bom aspecto. O que é que ele faz na vida? Ele também é ator. Ah, isso facilita, mas ator de filmes pornográficos Também. Isso facilita-te a vida, o facto de ele também ser ator? Também, sim, porque temos sempre aquele apoio um do outro. Ele compreende a tua profissão? Sim, como eu compreendo dele. Vocês não têm ciúmes de se verem... Não. É trabalho. É E trabalho. como é que uma mulher que, eu não sei quantas horas, normalmente quando estás a filmar, és capaz de estar um dia, quantas horas do dia a trabalhar e a filmar cena- e a ter relações sexuais e a fazer outras coisas? Um Quantas dia. horas? Um dia. Nem um dia, uma tarde. Como é que depois tu tens disponibilidade física e emocional para te entregares, mas de outra forma, ao teu companheiro? Porque, como digo, a vida pessoal, para mim, é a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Eu chego lá, faço o meu trabalho, tento ser o mais Mas percebes que isso profissional. parece simples e tu tens um discurso muito ensaiado no sentido em que tu dizes isso e eu sei que tu acreditas nisso que dizes, mas para nós isso não nos parece verdade, percebes Pois, o que eu compreendo. digo? Porque tu passas um dia a ter relações sexuais com outras pessoas, eu não sou nada moralista, portanto estou a perguntar por curiosidade de mulher. Se nós mulheres, que estamos aqui sentadas, muitas vezes passamos o dia a trabalhar e às vezes chegamos a casa e, ai meu Deus, e só nos apetece é dormir, eu calculo tu que a tua profissão passa por ter relações sexuais com outros homens, e não sei se também fazes filmes com mulheres, também? Sim. Como é que depois separas os... Separo. É como eu digo, separo. É coisas completamente diferentes. Tenho o meu trabalho e depois a minha vida pessoal é a minha vida pessoal, que é normalíssima. E durante o teu horário de trabalho, aquilo que os teus espectadores, os teus fãs veem, Sim. aquilo é verdade ou é encenação? É assim, aquilo que eu posso dizer é que eu não tenho prazer. Quando Aquele estás a trabalhar, prazer que se tem em casa é totalmente diferente. Mas, tens que o simular. sim, Isso, infelizmente, também muitas mulheres simulam em casa, não é? também. Vamos Não ser é francas. preciso ser nos filmes. Não é preciso ser nos filmes. Portanto, tu nos filmes não tens prazer.
prazer como se tem em casa, não. Mas tenho prazer pela profissão. Ok, não tens prazer sexual, mas tens prazer na profissão que tens. Tens cuidados com a tua saúde? A indústria já te permite ter esse cuidado? A indústria também portuguesa existe muitos cuidados. Os exames são... Obrigatórios? Estás a falar de exames a doenças infectocontagiosas. Sim. E desde, não só, também bactérias, tudo. Abrange tudo. Mas usam ou não preservativo? Podemos usar, não é obrigatório. O que eu acho que devia ser obrigatório. Mas tu percebes que logo, por exemplo, logo aqui, é logo um aspecto que provoca alguma resistência nas pessoas. Tu teres um trabalho para a execução do qual tens que fazer exames para ver se há probabilidade de doenças, de infecções. Assim? Tem que ser. Tem de ser? É obrigatório. Obviamente. Mas percebes que isso é... Um cirurgião tem de ter também as análises sempre em Com dia. certeza. Tu, quando começaste, no início da tua carreira, não te meteu impressão nisto? Não, eu até achei bastante bom a gente ser obrigatório e exames. Não digo a questão dos exames. Eu digo, quando começas... A primeira vez que tens uma relação sexual filmada. Sim. Senti-me nervosa porque não sabia como é que funcionava. Mas depois, a partir daí, depois da primeira cena, senti-me muito mais calma. Não é aquilo que as pessoas pensam. Não há muita gente. Oh, Érica, elucida-nos, porque, quer dizer, para nós não temos noção nenhuma de como é que isto funciona. Quer dizer, todos nós já vimos algum filme pornográfico na vida, ou nem que seja bocadinhos. Toda a gente já viu. E quem disser que toda não a gente já viu. Nós não acreditamos. Exatamente. E toda a gente sabe qual é o resultado final. Como é que aquilo acontece? Chegas a um estúdio, ou chegas a uma casa que está alugada para aquilo, vais a maquiagem... o teu ator, como é que vais contracenar? A gente conhece muito antes, há sempre as reuniões, temos guiões também. Contexto, apesar do texto não ser o mais importante nestes filmes, existe o texto. Sim, mas existe texto. Conhecemos as pessoas sempre antes, os exames. E depois... Mas isto dos exames, mesmo assim, eu estava a dizer aí uma coisa muito interessante, que é, isto dos exames, depois vocês podem ou não usar preservativo, e nós sabemos que, infelizmente, a indústria prefere que os atores não usem preservativo porque porque acham que isso é mais apelativo para quem está em casa a ver os filmes. A questão é que a pessoa pode se ter infectado um dia antes e trazer as análises boas. Por isso é que também cá em Portugal não é obrigatório, mas também é a opção da pessoa. E tu exiges? Eu exijo. Acho que fazes muitíssimo bem. Mas chegas lá, portanto, conheces a pessoa, trocam... Sim, conheces a pessoa antes. A gente chega lá, conversa, vou-me maquilhar. É normalíssimo, é como fosse... O platô já está montado, com certeza, o cenário onde vai acontecer a cena. São muito... Dão muita importância se a gente está bem, se a gente tem fome, se a gente tem frio, se a gente... Que é ótimo. E no caso dos homens é uma profissão ainda mais ingrata. Concordas comigo ou não? Um pouco. O teu namorado também é ator. A questão é, vamos lá ver, toda a gente percebe isto em casa. As mulheres conseguem fingir, os homens é mais difícil, não é? Eu acho que tem a ver muito com o psicológico. E com alguns medicamentos que com certeza usarão para os ajudar. Nem todos tomam, mas isso vai dependendo de cada ator. Mas é mais o psicológico, da pessoa conseguir descontrair e não pensar das pessoas que estão à volta. Tu conheceste o teu namorado em ambiente de filmagem? Conheceste? Não, muito antes. Já o tinhas conhecido antes? Já éramos namorados. Começámos juntos. Sim, mas então estão há um ano juntos, é isso? Estamos há quase 3. Ok, então para lá. Mas tu começaste na indústria há um ano. Ele já estava na indústria? Não, começámos juntos. Começaram juntos? Ao mesmo tempo. Ah, ok. Portanto foi uma opção de casal? Sim, porque foi sempre uma coisa que me fascinou a mim e ele também. Então, decidimos entrar juntos. Tentar. Queres fazer uma pergunta, Francisco? Se alguma coisa da Érica se recusava a fazer? Não, ainda naquele cenário portanto, de começar o dia, de começar as filmagens, tu chegas ao cenário, ação, e vamos a isto, não é? E isto acontece à primeira, tem que se voltar a fazer, tem que se... Até agora, todas as cenas que eu fiz, nunca houve qualquer tipo de problema. Portanto, é filmado logo à primeira, acontece logo tudo à primeira. Nunca houve qualquer problema. Que é ótimo. Há alguma coisa que te recuses a fazer, Érica? Se não me sentir bem, recuso. Se achar que não devo fazer, recuso. E podes recusar? Posso. Muito bem. Tu estás aqui também em representação do Salão Internacional Erótico de Lisboa, que acontece de dia 4 a 6 de junho na Feira Internacional de Lisboa. E nós também temos alguns bilhetes para quem quiser lá ir. É sempre uma experiência nova, minhas amigas. Nós devemos ter a nossa mente aberta para conhecer, pessoas diferentes, experiências diferentes, é uma opção como outra qualquer. Temos então estes bilhetes disponíveis através do nosso número, que é o 707 200 480. Érica, tu
um dia pretendes formar a tua família? Esta carreira não é uma carreira muito longa, é uma carreira de desgaste rápido, certo? Sim, também dependendo da pessoa. Se a pessoa fizer uma carreira... Sonhas fazer uma carreira até internacional? Sim. Não só em Portugal, em abranger outros países. Mas sim, pretendo fazer uma família, mas não, ainda sou muito nova, não por enquanto. Não por enquanto, claro, com certeza. Mais para a frente. E nessa altura, também é difícil com alguém com 19 anos perceber, entender o alcance desta pergunta. Não me leves a mal, mas não. é difícil porque tem que se viver. Tu nessa altura, quando tiveres filhos, vais falar-lhes abertamente daquilo que fizeste, da profissão que escolheste? Sim, penso que sim. Acho que não devo esconder isso, porque se esconder um dia mais tarde pode descobrir e acho que é pior. Mas vale falar abertamente, é a minha maneira de pensar. Acho que se deve ser sincero logo de início, não estar a esconder as coisas, não vale a pena. Oh, Érica, eu costumo acreditar é que tu não valorizes o facto de ganhares bem. Ganha-se bem, como eu digo, mas foi mesmo... Porque eu tenho estudos, eu tenho 12º ano, podia ter ido para uma faculdade, terminar os estudos, mas não, foi sempre uma área que me fascinou e decidi... Mas não é uma área também, desculpa dizer-te isto, é uma forma de ganhar dinheiro de uma forma fácil? Eu não penso eu dessa acho que a tua forma... vida é muito difícil, atenção, mas... Eu não penso dessa forma porque quando eu inscrevi-me isso, não sabia valores. Não sabia, tanto que fui ao casting... tinhas uma noção, não é? Procuravas também ser conhecida, ser famosa? Também não, porque não era ser reconhecida, mas sim o prazer de fazer aquele trabalho e, como me digo, algo me atraiu, fascinou-me, tenho prazer naquilo que faço, gosto daquilo que faço. E não era por ser famosa, não era por dinheiro, mas sim pelo que fazia, gostava realmente. E às vezes eu acredito que custa a outras pessoas perceber isso, porque é uma coisa que ainda é um tabu em Portugal, que está a desenvolver. Mas foi mesmo por gosto, mesmo por prazer e não foi por dinheiro. Érica, mesmo para fechar, tu antes de começares a tua carreira como atriz de filmes pornográficos, já tinhas tido muitas experiências em termos de relações sexuais, para saber se eras boa naquilo, Não, era normalíssima, não... Tinha uma adolescência normal, nunca tive muitas Tu percebes que o que para ti é normal, para as outras pessoas pode não ser. O teu eu trabalho digo não é o normal trabalho que as outras pessoas... comparado com as minhas colegas, normalíssimo. Nunca tive muitos namorados, tive muito poucos, até. Mas compreendes que isso nos custa a compreender, Érica, porque todas as mulheres têm os seus pudores. Se já é muito difícil para uma mulher com uma experiência normal, como tu dizes, com poucos namorados, já é às vezes muito difícil entregar-nos a um homem num quarto que está escuro, numa casa que ninguém está a ver. Como é que uma menina que tu dizes que era, como tu dizes, normal, consegue fazer tudo isto e muito mais do que isto perante uma sala cheia de luzes, com técnicos, e ainda saber que toda a gente vai ver? Entende o que eu estou a dizer? compreendo. Sei que para as pessoas é complicado, mas para mim, eu sempre fui muito liberal, como eu disse. Mas sempre fui normal, mas sempre tive aquele lado liberal, não tive qualquer problema, gostava daquilo que fazia, não tenho qualquer problema de estar pessoas a ver, não sinto-me nervosa. Até me sinto mais nervosa aqui do que a trabalhar. Isso acredito, nós somos tramados. Não, Érica, olha, muito obrigada pela entrevista que nos deste, muitas felicidades para a tua carreira. Seria interessante entrevistar-te daqui a uns 5, 6 anos, para percebermos se até a tua ingenuidade em relação ao meio e à profissão se mantém. Acho que seria um exercício. Já agora também convido-vos para ir ao salão. Vai ser no Queres ir 4... comigo ao salão? Não posso, não estou cá. 4, Não iria 5 com e muito 6. gosto. Iria com muito gosto, nunca fui e gostava até de perceber como é que é. Iríamos, e a expressão é mesmo correta, com todo o prazer. Com todo o prazer. Érica, muito Érica, obrigada. muito obrigado. Obrigadíssimo.